sobre o título da sua intervenção será Uma Igreja à medida e no estilo do Concílio Vaticano II. Portanto, já em plena contemporaneidade. Aliás, no seminário anterior estivemos no Vaticano I, no primeiro Concílio Vaticano, e agora passamos já para o terceiro. Como vai sendo tradição também, faço uma brevíssima apresentação do Padre Manuel Brandão, de acordo, aliás, com a nota biográfica que vem na ficha que todos certamente receberam. É natural de Meinedo, um lugar com grande significado, o primeiro berço da Diocese do Porto, portanto não é uma freguesia como qualquer outra. É sacerdote da Diocese do Porto, neste momento é o pároco de Matosinhos, São Salvador de Matosinhos, e tem já também uma longa carreira, digamos, de investigação, não direi académica, mas de formação superior. É mestre em bioética teológica, doutor em teologia fundamental e doutor em teologia pastoral. Tem uma já vasta obra publicada, muita delas centrada precisamente no Segundo Concílio Vaticano, na sua recepção e implicações junto da Igreja Portuguesa. Por isso, em primeiro lugar, muito obrigado em nome da organização, em nome do SER, e em segundo lugar, passo-lhe a palavra. Como vai sendo também tradicional e comum, haverá uma primeira parte de exposição, tem o tempo que desejar, até 45, até uma hora é disponível, e depois está disponível o tempo, e depois teremos outro tanto para as intervenções que assim entenderem fazer. Sr. Padre Manuel, muito obrigado e passo a palavra. Muito boa tarde a todos. Procuramos, nesta comunicação, averiguar a recepção do Concílio Vaticano II na Diocese do Porto e procurar os desafios e prioridades pastorais que a doutrina e a ação pastoral de Dom António Ferreira Gomes coloca ao anúncio do Evangelho na cultura atual. Para além de ter participado nas sessões do Concílio, teve a missão de implantar as diretrizes do Vaticano II na sua diocese. Por outro lado, a estatura intelectual do Bispo do Porto e seu percurso de vida e sua ação pastoral deram-lhe uma dimensão nacional e internacional. António Ferreira Gomes é, de facto, uma figura marcante da Igreja em Portugal e da sociedade portuguesa do século que terminou. Antecipou-se, ainda antes do Concílio Vaticano II, na reflexão profética de problemas sociais que não estavam, por muitas razões, no horizonte imediato da restante hierarquia. Devido ao confronto com o chefe do regime totalitário de então, que o conduziria ao exílio de 10 anos, tornou-se o bispo mais conhecido por todos os de fora da Igreja. A sua denúncia profética começou já enquanto bispo de Porto Alegre, mas foi na Diocese do Porto, devido à importância que esta diocese tem na Igreja Portuguesa e da tradição dos seus bispos, que muitos acordaram para o magistério e a ação pastoral de Dom António Ferreira Gomes, que saía do habitual e tocava com mestria e profundidade em assuntos e problemas que não eram habituais da Igreja e dos seus responsáveis. Por outro lado, como realça Gonçalo Montes, o assunto deste concílio e a preocupação do pensamento Dom António são a mesma coisa: afrontar a modernidade desde a fé, de forma crítica, sem se dobrar a pressupostos não digeríveis pela tradição cristã. Para o prelado portuense, o Concílio Vaticano II caracteriza-se por uma abertura, por um abrir de fronteiras à história, aceitando a dimensão histórica da teologia e da eclesiologia, à cultura contemporânea, aceitando a modernidade e cultivando um saudável otimismo sobre o tempo que vivemos e sobre o futuro do mundo, à unidade ecuménica e ao diálogo com as outras religiões, ao laicado, realçando o sacerdócio comum dos fiéis e corresponsabilidade de todos os fiéis. Baseados nesta abertura, realçaremos aqueles aspectos do concílio que o Bispo do Porto melhor assimilou. Começamos pelo ambiente eclesial e social, que se inscreve a intervenção doutrinal e pastoral do Bispo do Porto.
O momento que tocou a Dom António viver é um tempo que podemos chamar de fronteira, de limite, e soube sempre o Bispo do Porto ser um habitante do limite. Vivendo Dom António entre a fronteira de dois tempos, o da guerra e da paz, o da ditadura e o da democracia, o de antes do concílio e do pós-concílio, e se calhar podemos dizer o da modernidade e da pós-modernidade. O António soube sempre ter uma palavra oportuna em cada momento cultural e com grande sentido e historicidade seguir os ventos da história. Partindo sempre de que a Igreja não existe para si mesma, mas para o serviço do mundo, o prelado realçou com ênfase que a missão da Igreja deve ter ressonâncias externas, assumindo assim a luta pela paz, pela justiça e pela democracia como parte intrínseca da missão da Igreja. A sua intervenção externa se realça a sua oposição à guerra colonial, que a partir da doutrina social da Igreja o conduziu a produzir uma nova ética da paz, onde reluzem a verdade, a justiça e o amor. Depois da Revolução, Dom António vira a sua preocupação para o problema da reconciliação dos portugueses, diante das divisões causadas pelos acontecimentos ocorridos na instauração da democracia. Dom António foi um dos primeiros a perceber os perigos que a sociedade portuguesa corria durante o processo revolucionário. Logo, em 1 de janeiro de 1975, na celebração do Dia Mundial da Paz, muito antes, portanto, da fase crítica, alertava que se poderia estar perto do espectro da guerra civil, que, como nota o bispo portugalense, pareceu ao maior número muito estranho e inconveniente, mesmo escandaloso. Aproveitando o mote, Dia Mundial da Paz desse ano, e dentro do Ano Santo da Reconciliação, apelava à paz em Portugal pela reconciliação dos portugueses. Nesse período difícil da sociedade portuguesa, por as posições do Bispo do Porto, pondo a linha de alertar os católicos para novas legitimações, mesmo inconscientes, que colocavam a transcendência ao serviço de novas estruturas, com o consequente risco de converter a fé cristã numa ideologia. Completam a intervenção externa de Dom António os problemas decorrentes da posição da Igreja numa sociedade democrática. Sempre ocupado com o destino da cultura ocidental, para Dom António o que estava em jogo era precisamente a democracia como uma virtude, ou seja, a ausência do espírito de servir o bem comum, que é o fundamento da prática dos líderes democráticos. A liberdade, o pluralismo e a subsidiariedade são os três princípios basilares que presidem ao pensamento social e político do Bispo do Porto. A partir dos três princípios da Revolução Francesa, Dom António, numa reflexão original, apresentará a fraternidade como uma linha limítrofe que une e separa a igualdade e a liberdade, não permitindo que nenhum dos princípios se absolutize e não destrua o outro. Só os três princípios interligados proporcionarão uma vida social em que seja promovido o bem comum sem atentar com a dignidade de cada um do ser humano. Com base na liberdade e no pluralismo, defende a separação entre o Estado e a sociedade civil. Existe uma primazia da sociedade civil, pois é o Estado que está ao serviço da sociedade civil e não a sociedade civil ao serviço do Estado. É desta separação que nasce a liberdade de associação. No que respeita à intervenção interna, o contexto é marcado pelos problemas encontrados no período pós-conciliar, especialmente numa igreja marcada pela concordata e um acordo missionário específico e uma prática institucional onde ressaltava na cúpula o relacionamento pessoal Cerejeira-Salazar. Lutava o Bispo do Porto como uma igreja livre num Estado livre. A concordata, o acordo missionário
e a proximidade entre os chefes do regime ditatorial e alguns membros da hierarquia não permitiam que a Igreja Portuguesa saísse do período dormente em que se encontrava antes de 25 de abril de 1974. A concordata, tão inconveniente da Igreja não poder escapar à imagem pública, ter sido um fator de legitimação do regime totalitário e de permanecer comprometida com o Estado Novo. O acordo missionário transparece a união entre a ação missionária e Portugalidade, entre missão e colonialismo, entre trono e altar, cruz e coroa, a fé e o império, nas terras do ultramar. As intervenções de Dom António, motivadas pela referida colagem da comunidade eclesial ao Estado Novo, foram essencialmente para que a Igreja pudesse anunciar com liberdade o Evangelho e defender os direitos humanos. A Igreja Portuguesa deixou muitas vezes de ser a voz da Igreja Universal e especialmente das minorias, dos débeis e dos perdedores, não se convertendo deste modo em casa da liberdade. Esta liberdade religiosa só existe quando são reconhecidas a liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Neste clima, Dom António afirma que a Igreja deve viver num ambiente de liberdade religiosa sincera e que pertence à sua missão a defesa intransigente dos direitos humanos. Esta liberdade religiosa sincera só existe quando se reconhece os três direitos fundamentais: liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de associação. No capítulo da doutrinação dedicamos especial atenção à renovação do ministério eclesiástico e ao desenvolvimento da corresponsabilidade nos seus vários níveis. Assimilando muito bem a renovação conciliar da concepção eclesial, Dom António traça um novo rosto da Igreja através essencialmente de dois conceitos: povo de Deus e sacramento universal de salvação. A partir deles, Dom António vai atacar o clericalismo, o triunfalismo e o centralismo romano, três das maiores insuficiências da Igreja pré-conciliar e não só. Ao apresentar-se a Igreja como sacramento universal de salvação, sucede, de certa forma, uma relativização e uma abertura da Igreja. Ela é só instrumento da salvação e não a própria realidade. Coloca-se assim em realce a prioridade de Jesus sobre a Igreja. Deixa deste modo a Igreja de ser o centro para se tornar instrumento nas mãos de Jesus. Existe deste modo a Igreja numa dupla remissão, a Cristo e ao mundo. No sacramento do mundo tem a Igreja que ter a capacidade de dialogar com o mundo e de reconhecer tudo o que de bom no mundo moderno existe. Não tem a Igreja só algo a dar ao mundo, mas também tem muito a receber. É pedido assim à Igreja que viva no seu tempo e com o seu tempo. Com o conceito de povo de Deus, para Dom António, a maior novidade é idética e conciliar, sem a qual, juntamente com os outros do futuro, não se poderá definir a Igreja, o Concílio Vaticano II realçou essencialmente duas características do mistério da Igreja: o sacerdócio dos fiéis, com a dimensão carismática de toda a Igreja, e o caráter histórico, com a dimensão escatológica da comunidade cristã. Foi para o Bispo do Porto um dos maiores gestos mais inspirados do concílio começar a Lumen Gentium, pela consideração do mistério da Igreja, seguido pela Igreja Povo de Deus, e só depois o capítulo sobre a constituição hierárquica da Igreja. É assim realçada que na Igreja a unidade está antes da distinção. A variedade ministerial funda-se na riqueza pneumatológica. É, portanto, o sacerdócio comum dos fiéis o fundamento de toda a diaconia eclesial, tanto laical como ministerial. Como o povo de Deus não tem aqui morada permanente, vive a Igreja entre dois tempos, o já e o ainda não da salvação. Porque ainda não chegou à meta,
tem a Igreja de assumir um rosto servo, pobre e humilde, abandonando todo e qualquer tipo de triunfalismo, ou seja, qualquer presunção de ter chegado ao fim. É assim uma Igreja sobre a cruz, sempre necessitada de reformas, de purificação e de perdão. Sem deixar de ser mãe e mestra, tem que ser companheira de viagem de toda a humanidade. Com a imagem do ministério, que é o reflexo da visão eclesial, os referidos conceitos serão as traves mestras da renovação do ministério proposto por Dom António. Assim, Dom António reflete longamente e com muita profundidade sobre aquilo que é comum a todos os cristãos, o sacerdócio comum dos fiéis. Constitui-se deste modo o sacerdócio comum dos fiéis no fundamento tanto do serviço laical como ministerial. Por isso, para descobrir a essência dos serviços ministeriais, hoje parti do serviço laical, situando deste modo o ministério ordenado não da ordem dos fins, mas dos meios. O ministério ordenado não existe para si mesmo, está ao serviço da realização da meta e do fim da Igreja. Não há, então, sacerdócio ministerial que não seja para o sacerdócio universal. É missão dos ministros ordenados levar a consciência do sacerdócio universal dos cristãos até onde Cristo o instaurou e a Igreja o deseja. Por isso, não se pode atribuir a crise do ministério ordenado à promoção do sacerdócio universal, antes à falta de descoberta do seu verdadeiro sentido. Partindo que os ministros ordenados são servidores do sacerdócio comum dos fiéis, Dom António desenvolve a temática do episcopado em duas vertentes fundamentais: a sacramentalidade do episcopado e a colegialidade episcopal. Invertendo o deslizamento medieval, realça Dom António a unidade no ministério episcopal entre a ordem e o jurídico. Com esta separação medieval, conduziu ao reforço do poder papal e à consequência de diluição da colegialidade episcopal, vinca ao Bispo do Porto, a ação dos bispos como participação no único episcopado, com a consequente afirmação da importância das igrejas locais. Em consequência do caráter sacramental e eclesial do episcopado, surge o alargamento do campo da ação dos bispos para além da missão cultual. Assume-se assim o bispo com perfil apostólico missionário, onde o ministério do magistério assume o dever primordial. Já no que concerne ao ministério presbiteral, realça Dom António três aspectos renovadores: a dimensão eclesial, o perfil apostólico missionário e a necessária relação com o mundo. O serviço presbiteral situa-se na comunidade e para a comunidade. Não é por isso o ministério presbiteral um valor autónomo e absoluto, mas está sempre em relação à comunidade cristã. A pertença a um presbitério é constitutiva do ser dos presbíteros. Não é o presbítero só um homem de culto, mas participa do tríplice missão de Cristo de ensinar, santificar e reger o povo de Deus. Nos tempos atuais, onde o anúncio do Evangelho é cada vez mais urgente, Dom António realça o serviço da palavra, uma característica mais própria da identidade presbiteral. Como promotor do sacerdócio comum dos fiéis, o serviço do presbítero não contém em si toda a ministerialidade da Igreja, mas assume-se como ministério da síntese ou da unidade. Deve constituir-se como a alma da comunidade, discernindo, promovendo e coordenando os vários carismas e serviços de toda a comunidade cristã. Uma Igreja é sacramento do mundo, o presbítero secular tem de estar no mundo, guardando lealdade e simplicidade para com os homens deste tempo. Não se debruçou propriamente Dom António sobre a identidade dos diáconos, apenas realçou a capacidade do diaconado mostrar a proximidade entre o sacerdócio ministerial e o batismal ou comum. É uma espécie de ponte entre os dois sacerdócios. Ao assumir Dom António a comunhão como a essência da Igreja, coloca a participação ativa de todos
e a responsabilidade de todos como traves mestras na construção da comunidade cristã. A partir do sacerdócio comum dos fiéis, que coloca em destaque aquilo que é comum a todos, desenvolve o Bispo do Porto a corresponsabilidade em 3 níveis: universal, diocesano, paroquial e interparoquial. Não é a Igreja Universal uma igreja planetária, com uma sede em Roma, mas a comunhão de todas as igrejas locais, uma eclesiologia da unidade, sem espaço para a diversidade, dá lugar a uma eclesiologia da unidade na comunhão entre as várias igrejas locais. Instrumento e sinal visível desta comunhão entre as várias igrejas locais é a colegialidade episcopal. É o da ligação entre a Igreja Universal e a Igreja Particular. O Bispo é, na sua diocese, construtor e dinamizador da comunhão e da corresponsabilidade. Em comunhão com o Bispo, todos os presbíteros, que formam um só presbitério, são promotores da comunhão. Assume-se o Conselho Presbiteral como órgão representativo e de desenvolvimento da corresponsabilidade sacerdotal. E como todo o povo de Deus é corresponsável, deve o referido Conselho Presbiteral estar em estreita relação com o Conselho Pastoral Diocesano. Apesar das circunstâncias exigirem uma profunda renovação das comunidades paroquiais, estas continuam a ser ponto de referência e base da ação pastoral. Há de ser o primeiro lugar do exercício da corresponsabilidade, cultivando uma comunhão e abertura horizontal, aceitando a existência de pequenas comunidades no seu seio, e vertical, vivendo em comunhão com as paróquias vizinhas, com a vigararia e com a região pastoral e com toda a diocese. Assume-se deste modo o pároco, que não pode reunir em si todas as ordens e poderes, como alma da comunidade e servidor da comunhão. Com base na corresponsabilidade e no serviço ao mundo, Dom António promove uma reestruturação da diocese, com vista ao maior envolvimento de todos na missão, contando assim para uma pastoral do conjunto. Devido à grandeza da diocese do Porto, começou Dom António por criar as regiões pastorais, para que, mantendo a unidade da ação apostólica a nível diocesano, chegue esta a todos os pontos vitais do corpo eclesial. À frente das grandes regiões pastorais estavam os delegados episcopais, que têm como principal missão ser inspiradores, promotores e coordenadores da vida e atividades pastorais, de harmonia com as orientações diocesanas, em cujo estudo e elaboração cooperarão. Como espaço intermédio entre as paróquias e as zonas pastorais e as regiões pastorais surgem as vigararias com seus próprios vigários. À frente de cada vigararia está o vigário da vara, nomeado de 3 anos pelo bispo da diocese. Compete-lhe coordenar a pastoral entre as paróquias da sua vigararia e ser o elo de ligação à região pastoral. Para criar maior comunhão entre paróquias e seus pastores, sugeriu Dom António a criação de zonas pastorais, espaço intermédio entre as paróquias e as vigararias. Se a finalidade destas zonas é melhor serviço do povo de Deus, também proporcionam aos presbíteros uma vida em comum que o Concílio tanto recomenda. A mudança do ambiente rural ao citadino exige uma profunda mudança das paróquias. Devem estas converterem-se numa comunidade de comunidades. Para promover a corresponsabilidade a nível paroquial, incentivou Dom António a criação dos conselhos paroquiais de pastoral. Como complemento da estrutura pastoral surge a Assembleia Eclesial Diocesana, com vista a incentivar a consciência da corresponsabilidade na Igreja. Para promover a eficiência da pastoral, criou Dom António órgãos de coordenação pastoral, a Junta de Coordenação Pastoral, o Secretariado Pastoral e o Conselho de Leigos. Formado por pessoas escolhidas por sua competência e experiência, a Junta de Coordenação Pastoral, órgão apenas diocesano, funciona à maneira do Conselho Técnico e Pericial, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral. Para dar ainda mais unidade e eficácia à pastoral, mais tarde foi criado o Secretariado Pastoral.
que, como dinamizador da ação pastoral diocesana, situa-se entre a Junta de Coordenação Pastoral e o Conselho de Leigos, para promover a harmonia entre a hierarquia e o laicado e a corresponsabilidade laical na missão, foi criado então o Conselho de Leigos. Para promover a presença da Igreja no mundo, criou Dom António a Comissão de Justiça e Paz. Pioneira em Portugal, visa a Comissão ser uma espécie de fábrica de pensar a realidade social e dar elementos de análise. Leve de lutar pelos direitos humanos, combater a violação das pessoas e trabalhar pelo que no homem é mais humano. As profundas e constantes mudanças culturais exigem uma constante atualização dos agentes pastorais, possam aos desafios do tempo presente. Consciente que a renovação da Igreja assente na renovação constante do clero, foi uma preocupação permanente de Dom António proporcionar uma formação permanente ao clero a nível doutrinal, espiritual e pastoral. Foi feito através da atualização dos seminários diocesanos, da criação do Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, de retiros, semanas de formação. Mas também foi proporcionada a todos os agentes de pastoral uma formação permanente, através da Escola da Fé, do Centro de Cultura Católica e das Semanas de Pastoral. Ajudados então por esta visão das duas primeiras partes da nossa comunicação, na terceira parte apresentamos os grandes desafios e prioridades pastorais que derivam do pensamento e a ação pastoral de Dom António Ferreira Gomes. Realçamos 5. A transmissão da fé, o diálogo com a cultura contemporânea, o compromisso social dos cristãos, a pastoral da comunhão e estruturas comunitárias e a centralidade da reconciliação e da paz. Partindo de que a evangelização faz parte da essência da Igreja, apresenta Dom António a necessidade de reconfigurar o rosto divino, anunciando um rosto trinitário de Deus, cheio de misericórdia para com todos, valorizar a liberdade humana na abordagem da temática do mal e colocar no centro da pastoral a palavra de Deus, assumindo no anúncio do Evangelho a linguagem do testemunho que suscita uma resposta do ouvinte. Numa sociedade secularizada, a prioridade tem que ir para o primeiro anúncio, colocando uma tonalidade catecumenal em toda a catequese. Como a sociedade de hoje valoriza a autonomia, a catequese de adultos deve assumir-se como modelo de toda a formação cristã. Assim, será oportuno promover uma espécie de catecumenado à volta do sacramento da confirmação, proporcionar a reiniciação de todos aqueles que abandonaram a fé cristã ou que nunca chegaram à adultez da fé. O diálogo entre a fé e a cultura é o segundo grande desafio ou prioridade pastoral, porque a encarnação humana de Cristo é também uma encarnação cultural. A mensagem cristã deve ter as suas raízes nas culturas humanas, fazendo-as suas e transformando-as. Da urgência da enculturação do cristianismo surge aquilo que Dom António chama pastoral da cultura ou das culturas, ou pastoral da inteligência, nas palavras do Bispo do Porto. Por esta razão, ele considera a criação e estabelecimento do Conselho Pontifício da Cultura, no ano 1982, por João Paulo II, como uma das iniciativas de maior importância e alcance do pontificado do Papa polaco e da qual espera os melhores frutos para a Igreja. Poderá chegar a ser um órgão permanente de comunicação da Igreja com a cultura, isto é, com o homem do nosso tempo, o que tem de supratemporal, com o homem da autoconsciência de si mesmo e da história. Nesta pastoral da inteligência ou da cultura, Dom António faz do diálogo com os poetas e os pensadores uma prioridade, enquanto eles são expressões supremas da cultura humana. Se eles são pastores do ser,
veladores da sua casa, o sacerdote não pode menos que sentir que estão no mesmo campo e se propõe uma função semelhante, e isso não só na relação com o Deus transcendente, mas também as vias de acesso dos homens ao ser. O terceiro grande desafio é o do compromisso social dos cristãos. Se a fé cristã está toda aberta a quanto de grande, verdadeiro e puro existe na cultura deste mundo, também tem uma dimensão crítica e de denúncia dos valores que se opõem ao Evangelho e à dignidade da pessoa humana. Daí que a missão da Igreja, sua responsabilidade no mundo, para Dom António implica a defesa e a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os membros da Igreja, como membros da sociedade civil, têm o dever e o direito de buscar o bem comum com os demais cidadãos. Assim que redescobrir a mensagem social do Evangelho, isto é, a doutrina social da Igreja, para voltar a conectar a fé com a justiça, torna-se uma das grandes prioridades pastorais dos tempos de hoje. Não é possível acreditar sem praticar a justiça, consequência do seguimento de Jesus. Daí que se considera essencial a evangelização ou a reiniciação a profunda relação entre a fé e a justiça. Dom António chega a referir que fugir às responsabilidades na sociedade é, pois, para os cristãos, um pecado contra a encarnação do Filho de Deus. Esta dimensão social do Evangelho foi uma das suas principais prioridades pastorais. Foi por causa da luta pela democracia e pela independência da Igreja que foi exilado 10 anos. E no pós-revolução de 25 de abril de 1974, advertiu os cristãos para o perigo das ideologias dominantes. A luta pela paz foi sempre uma constante no seu desempenho e no seu magistério, dando origem a uma valiosa coleção de escritos sobre a paz. Também digno de nota é a criação da Comissão Diocesana de Justiça e Paz. A caridade cristã tem que encontrar e servir os mais pobres e os que passam mais dificuldades, o que justifica a atenção do Bispo do Porto aos imigrantes através de cursos e estágios para capelães estrangeiros em Portugal. A comunhão é o quarto desafio. A Igreja, comunidade na comunhão, é uma das ideias-chave do Concílio Vaticano II. Se deu conta de que todos somos Igreja, foi dado realçando assim que a existência comum do povo de Deus precede todas as diferenças de funções, carismas e ministérios. Põe-se em evidência a dignidade batismal, a mesma unção do sacerdócio comum, pelo que todos os membros da Igreja participam da profecia, do sacerdócio e da realeza de Jesus, sob formas e serviços diversos. Assim, o ministério ordenado é visto em e para a Igreja e não para além dela. Comunidade em comunhão, a Igreja Católica existe e subsiste nas igrejas locais, evidenciando assim a Igreja como uma comunidade suscitada pela iniciativa de Deus, atuando pelo Espírito. É esta renovação da eclesiologia da comunhão o contexto de uma doutrina que foi o mais disputado de concílio e pós-conciliar, a doutrina da colegialidade episcopal. Parece certo que foi nesta área onde a recepção conciliar produziu mais frutos, mas também é verdade que ainda há um longo caminho a percorrer. Dom António promoveu a corresponsabilidade diocesana através do Conselho Presbiteral, do Conselho de Leigos, dos Conselhos Pastorais Paroquiais. Sintoma desta corresponsabilidade diocesana foi a mudança do nome do Jornal Diocesano Voz do Pastor, que se tornou Voz Portugalense. Podemos ainda referir como a promoção da corresponsabilidade, a divisão da Diocese em regiões pastorais com seu vigário episcopal. Formação e a promoção do laicado diocesano foi também uma grande preocupação do Bispo do Porto. Quanto à renovação e adaptação da estrutura para outros novos tempos,
Dom António debruçou-se muito cuidadosamente sobre as mudanças culturais que afetam a vida das paróquias. Para ele, a Igreja era urbana ou de cidade, no princípio, a comunidade diocesana em torno do seu bispo, com os seus sacerdotes, centrava-se na cidade, com a radiação ocasional e esporádica para o campo. Com a grande migração dos povos, tudo mudou. Cidades aparecem e surgem a civilização rural. Depois de 1000 anos de Idade Média, teremos 6 ou 7 séculos em que começaram novamente a instaurar-se as cidades e o progresso da civilização urbana. E assim Dom António enfatiza: chegou o momento de mudar da pastoral, e agora ou mudamos ou vamos ser de novo pagãos, caminhando para o nosso fim. Portanto, o Bispo do Porto prevê uma diocese que é, sobretudo, uma igreja particular que Deus que está no Porto, com extensões cada vez mais urbana em toda a extensão diocesana. Antecipando o futuro, Dom António não vê necessidade de cada paróquia ter o seu próprio pastor residente. Com a facilidade de comunicação e a mobilidade, poderá pensar-se no padre disponível e missionário, com residência ativa ou assistência pessoal em sucessivos locais de trabalho, mas em convivência de vida, reflexão e planificação com os colegas da mesma área. Mas, para além disso, diz Dom António, é preciso que as comunidades cristãs cresçam até à maioridade, e também para isso que os campanários, com as suas regalidades e pequenices, desçam até ao nível do bem comum eclesial e da fraternidade institucional. Para as comunidades que cresçam até à idade adulta, no futuro a paróquia terá que contar com o pároco, com o diácono, geralmente saído da comunidade, com os leitores, acólitos e, porventura, outros ministros da comunidade. Isto não só no centro, como em todos os núcleos de vida. A paróquia assim se tornará viva, adulta, não colonial e responsável. Comunidade de comunidades. A partir desta concepção da paróquia como comunidades de comunidades, Dom António enfatiza a importância das comunidades de base como autênticas comunidades humanas, autênticas comunidades de contacto e de comunhão, já que muitas das nossas monstruosamente grandes paróquias são impossíveis como comunidades. Confessa que seria interessante saber qual seria a transição que deveria dar-se até que as paróquias existentes passassem para esta forma de comunidade, que são mais humanas, mais profundamente pessoais. Ainda que continue a manter a tal base territorial, mas precisamente como base, isto é, suporte de grupos de face e estatura humanas. Partindo da origem trinitária da Igreja e das circunstâncias da cultura atual marcada pelo individualismo e mobilidade, apresenta Dom António uma reconfiguração comunitária das várias estruturas pastorais, paróquias, vigararias e regiões pastorais, diocese e Igreja Universal. As paróquias que devem passar do benefício ao serviço, deve haver lugar para pequenos grupos e para as relações de comunhão com as paróquias vizinhas, com a vigararia e com a diocese. Deve ser uma comunidade de comunidades aberta à Igreja Universal. Para a pastoral de conjunto é necessário o trabalho no âmbito da zona pastoral, vicarial, região e pastoral diocesana. A descoberta da centralidade da Igreja local conduz à apresentação da diocese como primeira unidade pastoral à volta do bispo, pastor de toda a diocese. Uma pastoral diocesana com dinamismo missionário exige um plano pastoral que envolva a todos na sua elaboração e na sua execução. Para que a identidade das igrejas locais seja respeitada, o ministério petrino não pode ser exercido de maneira monárquica, mas de maneira colegial, presidindo à caridade. Parece assim urgente uma reforma da Cúria Romana, e só se conseguirá, segundo Dom António, com uma proposta muito arrojada, com a extinção da função cardinalícia. Ou a função cardinalícia cessa, ou a colegialidade episcopal não passará do nome, releva Dom António. A construção da cultura da reconciliação
é o quinto desafio que Dom António nos coloca. Numa cultura marcada pela violência e pela retaliação, os cristãos têm que se empenhar na construção de uma cultura da reconciliação rumo a uma civilização do amor. Mas, como ser finito, sujeito ao pecado, o homem precisa da graça divina para se libertar das amarras do mal. Partindo da centralidade do amor e da misericórdia, e não do pecado, e do necessário diálogo com a cultura moderna, marcada pela autonomia e liberdade, defende Dom António que seja repensada a obrigatoriedade da confissão anual, mesmo sem ter cometido pecados graves, e a forma da confissão auricular, uma única forma de celebrar o sacramento da reconciliação. Propõe Dom António que seja realçada a dimensão litúrgica e eclesial do sacramento, dando especial importância aos atos do penitente. Sem colocar em causa da bondade da confissão auricular, pensa Dom António que é necessário encontrar outras formas de celebrar e receber o perdão de Deus. Tudo isto, podemos assim concluir que Dom António Ferreira Gomes, que teve uma formação pré-conciliar, foi capaz de perceber o espírito conciliar e as mudanças pastorais que este exigia. Na sua época, com alguns limites, podemos dizer que Dom António foi um pastor plenamente conciliar e à altura do seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço ao Padre Emanuel esta exposição, aliás, muito disciplinada e muito organizada, e como é costume, passo agora a palavra à assistência, quer presente, quer à distância, estão pelo menos 14 pessoas, e gostava de saber se há alguma intervenção. Ora, não havendo mais nenhuma questão, resta-me agradecer naturalmente àqueles que estiveram presentes na Catedral, àqueles que muito gentilmente nos escutaram à distância, agradeço a todos e muito especialmente, como será óbvio, ao Padre Emanuel, que gastou aqui algum do seu tempo e que nos foi naturalmente muito agradável e formativo e proveitoso ouvir as suas palavras. E dito isto, resta-me apenas anunciar a próxima conferência, que irá ocorrer no dia 3 de novembro, e está confiado ao arquiteto João Luís Marques, e cujo título é Reorganizar o Espaço, algumas experiências portuguesas no pós-Vaticano II. Portanto, continuaremos no tempo do século XX, nos tempos influenciados pelo concílio, mas agora dedicados ao espaço, à liturgia, à organização do espaço nas igrejas e não só. Mais uma vez, muito obrigado e contamos convosco no dia 3 de novembro. Uma boa tarde a todos e uma boa noite.